Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os meus irmãos. Aqui estamos nessa sequência de 26 aulas para nós novos convertidos. E hoje chegamos aqui na aula de número 5, onde vamos falar sobre o valor da oração. Quero ler aqui com os irmãos Tiago capítulo 5, versículo 17. O texto sagrado nos diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Nós aqui observamos um homem que tinha as mesmas limitações que nós cristãos temos, e ele fez um pedido a Deus dentro da vontade de Deus, pois o povo de Israel nessa ocasião cocheava entre dois pensamentos: se Deus era Deus ou se uma pseudo-divindade chamada Baal era Deus, e o povo tinha Baal como o Deus controlador da natureza, da chuva, o Deus da lavoura. E quando Deus cerrou os céus por 3 anos a 3 anos e meio, ficou bem claro, irmãos, quem controla os céus, a terra e o mar, quem é o soberano, quem tem as rédeas da história nas mãos. E um profeta, irmãos, um homem limitado como você, minha irmã, como você, meu irmão, como eu, orou a Deus, e o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, o Deus único, que é Senhor sobre os céus e sobre a terra, o autoexistente, estabeleceu a vontade dele. Esse mesmo Elias, depois de 3 anos a 3 anos e meio, voltou a orar, e esse mesmo Deus enviou chuva sobre a terra. Por quê? Porque Ele, Deus, é o soberano, e Ele faz tudo da maneira que Ele quer. Através da oração, irmãos, nós mantemos comunhão com Deus. E a oração nos faz desfrutar de relacionamento com Deus, de sintonia com Deus, de estarmos alinhados com o nosso Deus. Mas a oração também nos faz alcançar grandes vitórias. A despeito do cenário, do contexto qual estivermos, nós temos na oração um meio de conversarmos com o nosso Deus. A oração é uma conversa muito natural, muito tranquila, e na ponta da oração está um Deus vivo, todo-poderoso, um Deus que fala, um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que intervém na história para mudar situações, irmãos, sejam elas quais forem. É um Deus vivo e todo-poderoso. E Ele mesmo, o nosso Deus, deixou esse meio, irmãos. A despeito dele ser conhecedor do passado, do presente e do futuro, a despeito de, mesmo antes que haja uma palavra em nossos lábios, ele tudo conhece, irmãos. Ele quer que falemos com ele por intermédio da oração. Existe uma oração mais genérica. Geralmente no término do culto, nós oramos de forma genérica, até mesmo porque tem pessoas que moram longe, alguns vão pegar ônibus e tem horário para que o ônibus passe, então não podemos tomar muito tempo e fazemos essa oração mais genérica. Porém, também precisamos tomar tempo para orar de forma específica, detalhando para Deus na oração a nossa petição. Todos os que oram e confiam a Deus
os seus problemas difíceis de solução são recompensados pelo Todo-Poderoso. Nós que oramos, precisamos confiar no nosso Deus de forma plena, completamente. Deus nunca nos deu motivo para duvidarmos dele, irmão. Ele é um Deus que não decepciona. Podemos contar com ele todos os momentos da nossa vida, da nossa peregrinação aqui no planeta Terra. Em Deus nós temos um amigo confiável, irmãos. Em Deus nós temos um amigo que podemos contar com ele sempre. Ele mesmo disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nesta lição, vamos aqui conhecer o quanto é bom orar, ter o lugar secreto da doce oração e ali passarmos horas a fio, clamando, chorando, gemendo, suplicando por nós, pela nossa família, pelos nossos irmãos, pelos nossos governantes, aqueles que estão em eminência, em autoridade. Nós, irmãos, vamos aprender também que precisamos pedir a Deus com fé, crendo, irmãos. Não podemos deixar nenhuma poeirinha de incredulidade em nosso coração quando nós, então, nos colocarmos a falar com o nosso Deus. Mediante a vontade dele, irmãos. É muito importante estudar a palavra de Deus, porque quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos entendendo o querer de Deus, a vontade de Deus e orar dentro dessa vontade absoluta e perfeita do nosso Deus. Deus, algumas vezes, vai nos dar sim. Outras vezes, ele vai dizer aguarde. Outras vezes ainda, ele vai dizer não. Porque Deus, irmãos, ele sabe o que é melhor para cada um de nós que estamos aqui cumprindo a nossa missão na peregrinação rumo à eternidade, cujo arquiteto e construtor é ele. O céu, a cidade que nos aguarda, onde passaremos a eternidade com ele. Então, o nosso Deus, irmãos, ele quer o melhor para nós. E se Deus nos der tudo o que pedimos a ele, irmãos, seria um caos para a nossa vida. Mas na oração, irmãos, nós precisamos entender que tudo vai ocorrer da maneira que o nosso Deus planejou que ocorra. Algumas vezes, irmãos, como aconteceu ali no episódio com o rei Ezequias, tudo estava pronto para Ezequias descer à sepultura. Mas, irmãos, Deus foi movido a mudar o quadro na vida de Ezequias, porque Ezequias se colocou a orar, a clamar, a buscar Deus com sinceridade, e ele que iria morrer, não morreu e foi acrescentado ainda 15 anos à sua vida. O que você está dizendo com isso, irmão Luciano? O nosso Deus, irmãos, é um Deus que ele muda situações quando nós o buscamos, quando nós oramos, quando nós clamamos, irmãos. Ele faz coisas grandes na nossa vida. O que significa orar? O que é isso? É conversar com Deus. Irmãos, a oração é algo muito natural, é algo muito tranquilo, irmãos. É conversar com Deus, com um Deus que nós amamos, com um Deus que queremos agradá-lo diariamente, com um Deus que nós o reverenciamos, o veneramos. Então, a oração é um diálogo, irmão, que mantemos com o nosso Pai Celestial.
O que é orar? Orar é ter comunhão com Deus. Através da oração, nós vamos adquirindo comunhão. E na permanência na oração, irmãos, nós mantemos essa comunhão bem acesa. Irmãos, Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, porque eles eram homens de oração. Esse andar com Deus está dizendo que tanto Enoque quanto Noé desfrutaram de íntima comunhão com Deus. Eles oravam. Nós também, irmãos, devemos andar com Deus. Assim como esses grandes homens andaram com Ele, precisamos desfrutar de íntima comunhão com Deus. Cristianismo verdadeiro e genuíno fala de intimidade com Deus, relacionamento com Deus, sintonia, alinhamento com Deus, diuturno, irmãos. E isso passa, irmãos, por uma vida dedicada à oração. O que é orar não é rezar. A reza é algo gravado, algo mecânico, e a oração passa longe, irmãos, de uma reza, porque a oração é algo muito espontâneo, algo muito voluntário, é algo muito natural, irmãos. É o respirar da alma. Em dado momento, os discípulos perguntaram ao Senhor, pedindo a Ele, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, irmãos, não é uma reza. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo. E como uma oração modelo, devemos olhar para a oração do Pai Nosso e amoldar o nosso jeito de orar, claro, sempre de forma muito espontânea, como eu já tenho falado, reitero, para uma fixação da verdade, sempre de forma muito natural. Nós observamos na oração do Pai Nosso, dentre outras verdades, que a oração começa com adoração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Irmãos, nós temos aí então um modelo. Como iniciamos a nossa oração? Ao contrário de iniciarmos pedindo, iniciamos a oração adorando. Iniciamos a oração reconhecendo a soberania daquele que está em um alto e sublime trono, daquele que é Senhor nos céus, sobre a terra e sobre os mares, daquele, irmãos, que tem o domínio sobre toda a história e está levando essa história a cabo. E em breve, irmãos, nós estaremos no ápice dessa renovação que o nosso Deus está fazendo por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que você está dizendo, irmão Luciano? Em breve chegará o fim da nossa trajetória e nós, irmãos, precisamos estar trazendo bem aceso em nosso coração essa realidade. Nós aqui estamos, mas não somos daqui. Aqui estamos no planeta Terra, mas não pertencemos ao planeta Terra, porque nós, irmãos, pertencemos ao nosso Deus. Nós pertencemos à eternidade com Ele. E em breve, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em um tempo que não pode ser dividido, vai nos arrancar aqui dessa terra e nós estaremos para sempre com Ele, irmãos. Lá está tudo preparado, esperando você e eu, você, minha irmã, você, meu irmão, nós que cremos em Cristo de todo o coração. Como orar? De joelhos? Algumas vezes, irmãos, teremos a oportunidade de orar de joelho.
Porém, não existe um modelo que diga biblicamente que Deus só ouve as nossas orações de joelho, porque algumas vezes teremos oportunidade de orar de joelho, outras vezes não. Algumas vezes, para alguns irmãos, há uma impossibilidade de se ajoelhar devido às suas limitações físicas. Às vezes o irmão está um pouco enfermo. Porém, quando nós nos dobramos e ajoelhamos, nós estamos em uma posição de submissão, em uma posição de humildade, uma posição de adoração. Mas não significa, irmãos, que eu orando de pé, ou orando deitado, ou orando sentado, eu também não esteja, irmãos, de uma forma humilde, de uma forma de adoração, ou de uma forma de submissão. Então, não existe um modelo nesse sentido, ou de pé, ou de joelho, ou sentado, ou deitado. Nós precisamos, irmãos, estar motivado, e a motivação deve ser o amor, a gratidão, o reconhecimento por tudo que o nosso Deus já fez por nós, por tudo que o nosso Deus continua fazendo por nós e por tudo que Ele, irmãos, no final dos tempos, fará por cada um de nós que cremos em Cristo de todo o coração. Irmãos, nós precisamos entender o valor da oração, o valor de nós falarmos com o nosso Deus, dialogarmos com Ele, irmão, com amor, com gratidão, com ação de graças, irmãos. Não podemos abrir mão de, na oração, agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Irmãos, não é pouca coisa que o nosso Deus tem feito por nós. Ele nos deu eterna salvação através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Deus tem nos dado família, tem dado a nossa esposa, os nossos filhos, alguns de nós já temos neto, tem dado à esposa os seus esposos, tem nos dado, irmãos, meios financeiros aqui na terra para a nossa sobrevivência. Tudo isso, irmãos, é motivo para nós agradecermos o nosso Deus. E quantos livramentos, meu irmão novo convertido, Deus deu a você e a mim. Quantos livramentos que você lembra e quantos livramentos mais que você nem tomou conhecimento, que eu nem tomei conhecimento, mas o nosso Deus, Ele nos livrou, nos guardou e tem nos trazido até aqui. Nós não merecíamos, estávamos longe dele, irmãos. Não queríamos saber das coisas de Deus, estávamos imersos em um charco de lodo. E o nosso Deus, que hoje nós pertencemos a Ele, na época estávamos longe dele, Ele nos guardou, Ele nos livrou. Então, na oração, irmãos, não pode faltar ações de graça, agradecimentos. Muito obrigado, meu Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem me feito, e não foram poucos, irmãos. Hoje acordamos, respiramos, hoje estamos aqui vendo a luz do dia, e o nosso Deus tem nos preservado em mais um dia. É motivo, irmãos, para nós agradecermos a Ele, a esse Deus vivo, todo-poderoso, e que muito tem feito por cada um de nós. Onde orar? No templo? Sim, irmãos, é muito importante quando nós nos reunimos no templo,
para buscarmos a face do nosso Deus, estarmos juntos com os nossos amigos e irmãos, com a família de Deus, com aqueles que comungam da mesma fé que nós. É muito importante, irmãos, estarmos ali dentro do templo, do edifício, da nave, que nós chamamos também de igreja. Em particular, como é importante, irmãos, termos um lugar secreto para doce oração. Esse lugar secreto, irmãos, pode ser um quarto. Quarto fala de intimidade, irmãos. Mas pode ser também um escritório, uma biblioteca. Pode ser também em algum reservado no nosso trabalho, onde na hora do almoço nós tomamos um tempo para orar. Mas, irmãos, é muito importante entender que podemos orar no templo, e orar no templo tem o seu valor, mas precisamos, irmãos, ter um particular com o nosso Deus, em um lugar secreto, em um lugar reservado, para ali nós estarmos falando, irmãos, com aquele que proveu eterna salvação através de Cristo para cada um de nós. É o tete a tete com o nosso Deus, irmãos. É o mano a mano com aquele Deus bendito, precioso, grande, todo-poderoso, digno de honra, de louvor, de engrandecimento, de enaltecimento, digno por toda a eternidade. Meu irmão, Ele é o Deus de toda graça e nós precisamos ter um lugar secreto para nós conversarmos com Ele. A sós, irmãos, é de grande importância termos esse ambiente para mantermos esse diálogo com o nosso Deus. Em família também há uma necessidade, irmãos, de reunirmos nossa esposa, os nossos filhos e fazermos o culto doméstico, que pode levar 10 minutos, 5 minutos, algo breve, irmãos, mas precisamos manter a oração em família. Quando orar? Ao deitar-se, no término do dia, para agradecer a Deus pelo dia abençoado que Ele nos deu, pelas dificuldades a qual nós enfrentamos no dia a dia, porque nós cristãos não estamos isentos, livre de problema, livre de dificuldade, irmãos. Nós temos contratempos, irmãos. Nem tudo corre dentro do que nós planejamos. Porém, irmãos, em todas as circunstâncias, nas boas e nas ruins, irmãos, nós temos motivo para dizer para o nosso Deus, ao nos deitar: muito obrigado, meu Senhor. Tu és grande, Tu és todo-poderoso. Eu reconheço a Tua soberania, eu busco a Tua vontade, é o Teu querer que eu quero para a minha vida. Então, irmãos, nós precisamos orar ao deitarmos, mas também, irmãos, orar ao levantarmos. Pela manhã, precisamos agradecer pela noite de sono que Ele nos deu, por dormirmos e termos o benefício de acordarmos, irmãos, porque o Senhor tem nos garantido essa preciosidade, irmãos, de estarmos vivos. Então, oramos ao deitar, oramos ao levantar e oramos sempre, irmãos. O que é uma vida de oração contínua? Nós trabalhamos, nós estudamos, temos os nossos afazeres, as irmãs, nossas esposas, têm os afazeres domésticos. Como orar sempre? Sempre, irmãos, precisamos aqui, entendendo que o nosso Deus, Ele conhece os nossos pensamentos. Estamos despidos, nus, diante dEle, no sentido de que, antes que haja uma palavra nos nossos lábios, Ele, o nosso Deus, Ele
sabe o que nós estamos pensando em todo o tempo. Então, irmãos, mesmo no trabalho, mesmo na faculdade, mesmo na escola, onde quer que estejamos, nós temos ali um tempo para falarmos com Ele, mesmo que seja em frações de segundo. Deus, eu te amo. Deus, o Senhor é precioso. E, irmãos, no final do dia, nós aí enviamos curtas orações, 80, 100, 120, dezenas e centenas de orações para a eternidade. Então, irmãos, nós que oramos ao deitar, nós que oramos ao nos levantar, precisamos entender a importância de sempre orarmos. Vitórias através da oração nas tentações. Ser tentado não é pecado. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi tentado pelo diabo e ele venceu o diabo lá no deserto, irmãos. E nós seremos tentados também. Pecado é ceder à tentação. Não podemos dar brecha. Precisamos estar na brecha. Mas para estarmos na brecha e não cedermos à tentação, precisamos, irmãos, manter uma vida em oração. Nas enfermidades também, porque nós cristãos adoecemos, irmãos. Claro que temos um Deus que nos cura. Temos um Deus que faz milagres nas nossas vidas. É um Deus de sinais, de maravilhas, de prodígio. Porém, algumas vezes, Deus permite que adoecemos, irmãos. E, nesse momento, nós, irmãos, temos a oportunidade de orar ao nosso Senhor, pedindo para que Ele nos cure milagrosamente. Orar também pedindo para que Ele nos oriente a buscar um médico bom que vai diagnosticar o problema e nos passar o remédio a contento dentro do nosso problema, dentro da nossa dificuldade, e nós vamos tomar aquele remedinho e vamos ficar curados, irmãos. Então também, nas enfermidades, o nosso Deus na oração nos dá estratégia, irmãos, para saber como lidar com a enfermidade e estarmos aí saudável. Você, novo convertido, nós, novos convertidos, somos templo do Espírito de Deus. E é necessário, irmãos, que esse templo esteja saudável, para que possamos então cumprir a nossa missão, a missão que recebemos diretamente do nosso amado, bendito e precioso Deus. É necessário que esse templo, o nosso corpo físico, esteja bem, esteja saudável. Nas dificuldades, quantas dificuldades, irmãos, nós enfrentaremos no palmilhar dessa vereda, na peregrinação aqui na face da terra. Então, nas dificuldades também temos um motivo para orar ao nosso Deus, pedindo a Ele para nos dar sabedoria, para resolver dificuldades que precisam serem resolvidas, e para também resolver aquelas, irmãos, que fogem do nosso domínio, que nós não conseguimos resolver. Ah, meu irmão, na dificuldade, apresente ao Deus único, ao Deus bendito, ao Deus verdadeiro, ao Deus do céu, as suas orações, porque Ele muda as situações. Ainda que você não veja a luz no fim do túnel, ainda que a impressão que você tenha é que está em um beco sem saída, Ele muda toda a história, muda toda a situação, muda todo o quadro e traz vitória para o seu
povo. Então, irmãos, a dificuldade é um momento para nós orarmos ao nosso Deus. A oração, portanto, é a chave da vitória. Por que a oração é a chave da vitória? Porque na ponta da oração está um Deus que não pode ser parado. Está um Deus que não pode ser frustrado. Está um Deus todo-poderoso e que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Um Deus que intervém, irmãos, na história para abençoar os seus. Ele não é um Deus apático, não é um Deus omisso, não é um Deus distante. Pelo contrário, ele é um Deus próximo, perto e pronto para atender o seu povo que se chama pelo seu próprio nome, o seu povo que entende a importância da oração. Todos os que enfrentaram grandes lutas, mas confiaram no poder de Deus, foram vitoriosos. Orar é um hábito que se adquire gradativamente. Orando, se adquire esse hábito de orar. Todos os que se prontificaram a orar ao Senhor tiveram no início a contrariedade da carne, mas a modificaram e disciplinaram-na a tal ponto que ficavam horas e horas de joelho, sem perceberem o tempo passar. Tornaram-se grandes pregadores, ganharam milhares de almas para Cristo, venceram a todas as tentações e provações e agora aguardam no paraíso o momento de receberem o novo corpo para viverem eternamente com Jesus. Meus irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma aula, querendo o nosso amado Deus me dando vida até lá. Na próxima aula de número 6, nós vamos falar sobre fé. Que Deus vos abençoe. Um forte abraço. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome. Adoramos a tua pessoa bendita. Meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos nessa manhã. Ó Deus, compartilhando da tua palavra com verdade. Tu és um Deus vivo, todo-poderoso, um amigo fiel, bem presente no momento da angústia. Muito obrigado, ó Pai, por poder contar contigo. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus perto, Senhor amado. É um Deus presente, meu Deus. Ó Senhor amado, pedimos uma bênção especial sobre todos nós novos convertidos, que aqui estamos no início dessa caminhada. Nos dê coragem, ó Pai, nos dê ânimo, nos dê força, nos dê poder, Senhor, para fazer a tua vontade. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Obrigado por tudo, ó Pai. Assim nós agradecemos em nome de Jesus.